Ácido cógico. O ácido cógico ele é um despigmentante que ele é produzido por um cogumelo japonês chamado koji. Lá no Japão, eles usam esse cogumelo para fermentar o arroz para fazer o saquê. Então, a nível de curiosidade, é só isso aí para você ter uma noção a origem, né, do ativo que a gente vai estar estudando. A principal ação pela qual nós indicamos o ácido cógico para uma paciente é o efeito despigmentante. Mas ele também, né, tem um efeito, além de clareador, de antioxidante. Ele vai clarear algumas manchas, tanto mancha marrom quanto a mancha arroxeada, avermelhada. E vamos entender aqui o porquê. No caso da melanina, mancha amarronzada, repare que eu coloquei aí o desenho de uma pessoa sequestrada, né? O que eu quero dizer? Que o ácido cólico ele sequestra íons de cobre. Íons de cobre. Coloquei uma panela velha de cobre para você guardar bem. E por quê? O que isso vai trazer de benefício? Olha, a gente sabe que a tirosinase, que é aquela enzima que acelera a produção da melanina lá dentro do melanócito, dentro do melanossoma. Então, olha, a tirosina é um aminoácido branquinho e bonitinho. Quando ele tem contato com a tirosinase oxida, né, a tirosina e ela vai escurecendo e vai formando a melanina que a gente conhece, a cor escura. Como o ácido cógico ele sequestra o cobre, então ele acaba roubando daquele meio as moléculas necessárias para que a tirosinase ela exista, né? Então, sem tirosinase, você tem menos oxidação e menos formação de melanina. Então, se você atrapalha a tirosinase, você atrapalha a formação da melanina. E é isso que o ácido cógico vai fazer. Então, ele sequestra íons de cobre. Sem cobre, a tirosinase não existe. Então, se não tem ação da tirosinase, a formação da melanina ela fica mais lenta, tá? Coloquei uma observação aqui que o ácido cógico é usado em média 5%. Ele pode ser associado, né, a outros ativos, ácido glicólico, ácido mandélico, retinóico. Você pode colocar ele numa formulação. Como ele é bem, né, suave, ele pode ser indicado para peles sensíveis, para aquelas peles que, se você usasse um despigmentante mais intenso, causasse ardor, vermelhidão. Ele não, ele é bem tranquilo e pode ser usado. Uma outra observação é que esse ácido ele se oxida com certa facilidade. Então, por isso, na hora da manipulação, o farmacêutico vai, né, tentar burlar essa oxidação dele. Para diminuir isso, você pode pedir uma formulação, que ao invés de ácido cógico, pode ser o ácido cógico de palmitato, ou o nanocógico, que é nanoencapsulado. Isso vai fazer com que ele não venha mudar de cor no pote, que é uma coisa que acontece quando é apenas o ácido cógico, tá? Mas isso é uma preocupação maior que o farmacêutico é que precisa ter. Então, só recapitulando, o cógico é um despigmentante, né, antioxidante, ele sequestra íons de cobre e sem cobre você acaba atrapalhando a ação da tirosinase e a tirosinase não oxida a tirosina e com isso formação de menos melanina na pele. Como o ácido cólico sequestra esse cobre, ele vai atrapalhar a formação tanto da melanina, que a gente conhece, a mancha, como também da hemosiderina, aquele pigmento que você vê arroxeado nas olheiras. Então, o ácido cólico pode ser usado também para tratamentos de olheira. E se eu te perguntar, como o ácido cólico diminui a formação da melanina na pele? O que você irá dizer? Né? A gente acabou de ver isso. O que ele faz que atrapalha a formação da melanina? Tenta aí encontrar a resposta. Uma outra coisa, esse ácido cólico, eu posso usar ele então numa pele mais sensível, com o intuito de clarear? Sim, não. O ácido cólico
pode ser usado para clareamento de olheiras, ele vai ter um resultado legal naquelas olheiras arroxeadas? Se você conseguiu responder, que ótimo, é sinal que você está aprendendo. Vamos para o próximo ativo. Cisteamine. A cisteamine, ela é derivada de um aminoácido chamado cisteína, e a cisteína é rica em enxofre. Então, logicamente, a cisteamina é rica em enxofre. E o que isso, né, pode fazer na pele de benefício como um despigmentante? Olha, vamos acompanhar as fotinhas aqui. O enxofre, aquele cheiro ruim, né, ele tem um cheiro forte, a formulação de cisteamina tem um cheiro forte. Ele sequestra íons tanto de cobre quanto também de ferro. E esses metais, eles fazem parte da tirosinase. Lembra que eu falei anteriormente do cobre, do ácido cólico? Sequestrar o cobre? Então, a cisteamina sequestra o cobre, mas também sequestra o ferro. A tirosinase não é uma metaloproteinase, ela não tem ali moléculas de metal na sua composição. Quando um ativo sequestra, dificulta a fabricação da tirosinase, né? E, logicamente, a tirosinase não oxida a tirosina, transformando ela num pigmento, né? num pigmento que a gente conhece como melanina. Pela outra foto que vocês estão vendo aqui, coloquei um frascozinho escrito glutationa, que é um outro efeito, né, muito incrível que a cisteamine tem. Porque a glutationa é a mãe dos antioxidantes. A gente sabe que quando você coloca um antioxidante na pele, você impede a oxidação da L-tirosina, indopa, idopa, padopaquinona, porque para cada reação precisa haver uma oxidação. Então, um antioxidante poderoso como a glutationa consegue impedir, né, esse efeito de oxidação da tirosinase. E quando nós olhamos aquela reação de tirosina, dopa, dopaquinona, vamos reparar que depois existem dois caminhos. Na presença de glutationa, o corpo vai optar por fabricar um pigmento mais claro, que é a feomelanina. Então, isso leva com que a pele fabrique um tipo de pigmento mais claro, levemente avermelhado, e com isso a mancha também vai clarear, né? Então, ele age tanto sequestrando os íons de cobre e de ferro, mas também aumentando a quantidade de glutationa na pele. Além do efeito antioxidante, ele tem esse efeito de fazer com que o corpo opte por uma rota que geralmente ele não vai, que é a fabricação de feomelanina. O efeito desse clareador ele é excelente comparado à hidroquinona. Dizem até que é superior, né? Na prática, ele resolve muito bem o melasma resistente, que é aquele melasma com mais eumelanina do que feomelanina. E tá, você achou o máximo, gostou da formulação, quero manipular. Vou lá na farmácia, manipulo a 5% de cisteamine e começo a usar em casa. E aí, como é que eu uso? Ou como você orienta, né, o seu paciente a usar? Como ela é um pouco irritativa em questão da formulação de enxofre, porque a gente usa enxofre geralmente em quê? Em pele oleosa, não é? E qual o benefício do enxofre para a pele oleosa? Deixar ela mais seca, né? Dar uma ressecadinha. Então, quando você usa a cisteamine, você acaba ressecando um pouco a pele. Então, como que nós fazemos? Você vai passar a cisteamine na pele que não foi lavada imediatamente, ou seja, no máximo 2 horas antes que você lavou essa pele. Aí, depois de 2 horas, então, com a pele limpa, após 2 horas, você passa cisteamine. Passa onde? Sobre a mancha, apenas sobre a mancha. Porque uma coisa que acontece, a pele que é saudável, ela sempre clareia mais rápido do que a pele que está com excesso de melanina. Então, a primeira reação ali do cliente é falar:
Ah, eu acho que a minha mancha escureceu. Não, é porque a pele do fundo clareou mais e destacou ainda mais a mancha escura. Então, para evitar isso, o que a gente faz? Passa o despigmentante, a princípio, só sobre a mancha. Conforme for evoluindo, a gente passa na região toda para ir igualando a pele, né? Então, sei lá, né? Voltando aqui, você espera as 2 horas, que você lavou seu rosto, passa esses teamines somente sobre a mancha e deixa quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos, retira com água normal e aí você passa um hidratante, né? Para compensar aquele ressecamento que ela vai causar. E aí, a cada dia, durante uma semana, você vai usar esses 15 minutos. E você vai aumentando o tempo a cada semana, 1 hora, 2 horas, até você poder dormir e acordar com ela e lavar. Porque a gente sabe que se a pele for irritada, se você queimar uma pele com algum ativo, a mancha escurece. Por isso esse cuidado todo. Você vai, passa cisteamina no rosto, vai dormir com ela pela primeira vez lá e acorda de manhã com o rosto todo queimado e vermelho. Isso pode acontecer. Porque se você tiver a pele sensível, então para evitar isso, 15 minutos na primeira semana. Aí você pode me perguntar: ah, mas ela é tão irritante assim? Não, ela não é tão irritante assim. A gente só evita, né? A gente está prevenindo. Melhor, né, prevenir do que remediar depois. Então, a partir do momento que a pessoa consegue passar várias horas com ela sem irritar, ótimo. E eu posso associar um outro despigmentante ao longo do dia, já que eu não vou usar ela durante o dia? Sim, pode associar. Durante o dia, você pode usar uma formulação com ácido cólico, com arbutin, com belídeos, com outros despigmentantes que não venham irritar a pele, tá? Você pode também associar cisteamine em peelings. Geralmente a gente manipula 5% de tretinoína, que é o ácido retinóico, com 5% de cisteamine. Aí você chama esse peeling de cisteamine. Você deixa no rosto 8 horas, né? Esse peeling. Depois a cliente lava em casa mesmo, passa um hidratante e 3 dias depois a pele vai descamar. E por que a pele vai descamar? Por causa do ácido retinóico, tá? Só a cisteamine não vai descamar, a não ser que a pele fique muito ressecada e venha causar uma pequena descamação, mas não é característica dela. Quem faz descamar é o retinóico. Tioglicólico. Vamos continuar na família dos cheiro de ovo podre? Pois é esse mesmo. O tioglicólico também tem um cheiro bem forte, muito forte mesmo, por causa da presença de enxofre. Esse ativo é muito usado em olheiras, por quê? Porque ele sequestra íons de ferro. Quando uma pessoa está com anemia, o que você fala para ela comer? Alimento rico em ferro. Então, quer dizer que dentro do sangue tem muita presença de ferro ali dentro das hemácias. Quando há um extravasamento de sangue dos capilares sanguíneos, acaba saindo ali, né, a molécula que é menor e consegue extravasar, que é o ferro. E o ferro ele vem a oxidar e ele vai transformar, né, aquela região da olheira em uma região mais arroxeada, né? E esse arroxeado ele não vai sair com um despigmentante comum que vai inibir a tirosinase, não. Um inibidor da tirosinase não vai conseguir clarear uma olheira arroxeada. Por isso, a gente vai precisar de um ativo que venha sequestrar ali, no caso, o ferro, para diminuir a formação de um outro pigmento, que a gente chama de hemosiderina, que é aquele pigmento arroxeado debaixo da olheira. Se a pessoa também, né, tiver a olheira aquela mista, com formação de melanina, você vai associar tanto o tioglicólico quanto um outro despigmentante. Tá? Só reforçando aqui que é para manchas arroxeadas. Então, eu posso usar também em manchas, tipo em estrias que ficaram arroxeadas, pode ser usado também para que elas fiquem daquela coloração
e ela branca fica menos aparente na pele, né? Coloquei uma foto também aqui de um macrófago, para lembrar aqui, né, que quando o macrófago ele engloba um pigmento, esse pigmento fica dentro ali da célula, o macrófago vem a morrer e aí ele fica preso e não é drenado, né, pelo sistema linfático, dando aquela coloração arroxeada. Então, o tioglicólico consegue, né, retirar essa coloração e fazer com que o macrófago ali, aquele pigmento, né, seja drenado pela circulação linfática. Então, você pode sim oferecer no seu pacote de tratamento de clareamento de olheira sessões de drenagem linfática para acelerar o resultado. E ajuda bastante, porque uma parte da olheira, às vezes, também é edema, né? Então, recapitulando aqui, tioglicólico, cheiro forte por causa do enxofre, ele sequestra íons de ferro. Com isso, ele é muito bom para hiperpigmentações causadas pela hemosiderina, pela presença de ferro.